Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Me fala como tá o áudio, porque aqui tá chovendo tanto, tanto que eu tô achando que tá com muito barulho. Tá com muito barulho aí pra vocês? Porque não sei como é que eu vou fazer esse vídeo hoje. Enfim, vamos lá. Vamos nos concentrar na palavra. Aqui o barulho tá forte, a chuva tá forte hoje. Que bom, né? Eu gosto de chuva. Hoje é o dia do Salmo 101. O áudio tá ótimo. Obrigada, viu? Porque tá chovendo bastante hoje, né? Eu amo acordar assim. Mas eu fiquei preocupada, achando que talvez o áudio não ficasse bom de tanto que tá chovendo, né? Tá muito alto o barulho da chuva aqui. Hoje é o dia do Salmo 111. 111. Louvor a Deus. Aleluia. Na reunião do povo louvarei a Deus o Senhor com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que ele faz, há glórias e grandeza, a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos teus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá o alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo que faz. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ele permanece para sempre, pois se baseia na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem e aos seus mandamentos. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Eu vou ler duas partes para a gente poder começar a conversar. Primeiro versículo 1. Aleluia. Na reunião do povo, louvarei a Deus o Senhor com todo o meu coração, junto com os que lhe obedeces. E por fim, o último, o 10, parte A. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus ou Senhor. Parte B. Ele dá compreensão aos que obedecem os teus mandamentos. Ontem eu vivi uma experiência surreal. E eu falei, não, vou deixar para contar no tempo de oração. Porque eu acho que a gente precisa compartilhar esse tipo de situação. Eu acordei, me arrumei, vou bem cedinho para academia, quer dizer, eu consegui bem cedo. E minha mãe virou para mim e falou assim, Poliana, me empresta seu carro que eu preciso fazer umas coisas. Enfim, o carro dela não estava aqui. E eu falei, me deixa na academia antes de você ir? E ela falou, não, beleza, te deixo. Então ela me deixou na academia, eu treinei. E eu tava vindo, aí ela falou assim, eu te pego na academia. Eu falei, aí eu pensei, tão pertinho, 10 minutos eu tô em casa, eu vou pra casa a pé. E às vezes ela tá tumultuada, correndo, ou fazendo as coisas que ela tinha que fazer, ou ajudando minha avó aqui em casa de manhã, que ela fica aqui cuidando das coisas com minha avó de manhã. Eu falei, não, vou ocupar ela não, vou a pé. Tava vindo a pé pra casa e no caminho tem um posto de gasolina. Eu tava passando esse posto de gasolina e eu tinha colocado um louvor e tava ouvindo e vindo pra casa. E aí eu esperei os carros passarem para eu poder atravessar nesse posto. E na hora que eu esperei os carros passarem, um carro veio do nada, assim, subindo igual desesperado e tava muito cheio o posto. Esse posto de gasolina, geralmente, ele é muito lotado.
E aí ele não estava diferente, estava muito cheio, então as pessoas não ficam, os carros não ficam correndo, né? E esse carro, tudo irritado, ele pegou e subiu, e tinha um carro atrás, né? Não tinha nem como ele entrar dentro do posto. Ele quase me atropelou. Aí eu assustei, assim, não satisfeito, ele quase me atropelou pela segunda vez. E aí eu fui tentar sair, e aí o carro de trás quase me atropelou. Aí já é o outro. E aí já tinha sido quase 2 atropelamentos. Quando eu olhei, eu tava muito assustada. E aquele carro, todo enraivecido, de novo, pela terceira vez, quase me atropelou. Eu fiquei parada, fiquei paralisada. Ele ficava tentando ir assim em cima de mim. Eu falava assim, eu fazia assim pra ele, tipo assim, espera, deixa eu... É um segundo. Eu só quero andar o tempo do seu carro, é um segundo. E ele ficava tentando enfiar o carro em mim pra entrar, só que tinha outro carro que tava tentando sair. E eu tava no meio. Um segundo eu atravessaria aquilo ali. E ele não satisfeito, ele começou a me xingar. Mas ele começou a gritar. Ele começou a gritar. Ele mudou as feições dele. Eu não vou falar aqui, que eu acho que esse não é o momento pra gente falar palavrão. Mas se eu contasse pra vocês as coisas que ele me xingou, vocês iam ficar impactados. Ele me denegriu quanto dignidade da pessoa humana, quanto ser humano e quanto mulher. Ele mandou ir para lugares que as pessoas nunca me mandaram ir. Ele me prestou qualidades negativas que eu nunca tinha escutado a meu respeito. Nunca. Eu não me lembro da última vez que uma pessoa me xingou daquele jeito. Eu nunca fui xingada daquele jeito. Mas nunca. Foi muito pesado. E eu fiquei tão assustada que eu fiquei paralisada. Né? Não tem hora que você corre, tem hora que você... sei lá, eu fiquei paralisada. Porque eu falei, ele vai acabar com as minhas pernas. E ele ficava tentando me atropelar. Eu só queria atravessar. E eu não conseguia atravessar, porque eu de trás... E se ele tivesse me atropelado? E se ele tivesse pegado a minha perna ali? Eu não conseguia passar. Eu nem mudei minhas feições, eu só fiquei assustada. Porque além dele ficar toda hora tentando vir, ele ficava me xingando pesado. Eu não costumo andar em rodas nas quais as pessoas me agridem. Eu não sou agredida. E ali eu consegui sair dele, o carro de trás, da frente, né? Ele, desculpa, tudo bem, eu só quero passar. Aí eu consegui sair assim, na hora que eu saí assim, foi tudo muito rápido. Ele começou a me xingar mais ainda. E o posto inteiro viu, porque o posto era pequeno. Só que eu tava com muito medo, muito assustada. Medo não, assim, eu tava assustada, eu não conseguia mexer minha perna. Porque eu falei, e eu tava ruminando tudo aquilo que tava acontecendo e ele não parava. E as pessoas começaram a olhar assim, assustadas, mas também ninguém me ajudou, tá? Respirei fundo, eu falei, aquele homem... Eu tava escutando um louvor, né? Contei no início. Aquele homem precisa de paz. Sério, eu nunca fiz isso. Eu levantei minha mão e eu comecei a orar por ele com toda a força que tinha na minha garganta. Aí que todo mundo começou a olhar. Quanto mais eu orava pra ele, eu falava assim, Espírito Santo, esse homem tá possuído por demônios. Esse homem precisa de paz. E eu orava alto. E eu falava, eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, meu Senhor. Você quer briga, mas eu quero paz. Que o Espírito de Deus mude sua sorte. Que o Espírito de Deus te transporte do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Hoje você está endemoniado. Hoje demônios tomam sua mente e seu coração. Mas que você seja cheio do Espírito Santo. Meu filho aceita Jesus, se entrega a Jesus, se entrega na cruz. Eu fiquei uns 5 minutos parada, orando por ele, com toda a força que tinha dentro do meu coração. Eu vi que tinha algumas pessoas orando de longe junto comigo. E aí, vocês acham que ele se envergonhou? Quanto mais eu orava,
mais ele me xingava. Mais eu orava berrando, mas ele me xingava berrando. Gente, eu queria que alguém tivesse filmado. Ele berrava. Sua não sei o quê, sua não sei o quê, vai tomar um não sei o quê, vai pro não sei o quê. Eu não me amedrontei. Teve uma hora que ele tentou descer do carro pra me atacar. Ele não conseguiu descer do carro. Eu vi que ele tentava abrir a porta e ele fazia assim, ó. Foi ridículo. Como? O cara tenta te atropelar. Te xinga para a eternidade. E começa. Ele mudava assim, ele fazia assim. Eu falei, não. Eu falei, moço, você tá endemoniado. Que todo demônio saia da sua mente. Que todo demônio saia do seu corpo. Que todo demônio saia do seu coração. Em nome de Jesus. Eu orei com toda a força que eu tinha dentro de mim. Depois que minhas forças das minhas pernas se recobraram. Eu falei, agora chega. Agora já vai começar a virar teatro. Eu falei, que essa oração sirva para acalmar o seu coração. Porque você não pode atacar as pessoas do nada, no meio da rua. Que a paz te encontre morada em você. E que você saia daqui com aquilo que você não tem. Com a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aí eu virei e fui andando todos os frentistas. Quando eu orei, eu estava saindo do posto. Todos os frentistas estavam olhando para mim. Eles não estavam abastecendo o carro. Todos os carros não estavam mais preocupados. Eles estavam observando a minha reação. Porque eu orei com tudo que eu podia. E fui embora. E ele continuava berrando. Aí tinha gente que olhava assim pra mim fazer. Aí eu. Tinha gente que falava assim. Cada um dá o que tem. E eu saí escutando um louvor e ele falava assim, em ti está o meu prazer. Em ti, Senhor, está o meu prazer. O meu prazer está na palavra do Senhor, está na presença de Deus. Eu sei que se ele tivesse armado, tivesse dado um tiro na minha cabeça ali, ele estava doido, endemoniado. Corri todos os riscos. Né? Mas ele também poderia ter se acalmado. A maioria das pessoas que ficaram sabendo dessa história ontem me falaram assim, você tem que ir lá, você tem que pegar as filmagens, você tem que ver a placa do carro, você tem que chamar os frentistas e processar esse cara. Eu contei para uma outra pessoa que ela me falou, você deveria ter anotado a placa. Agora a gente ajuizava uma ação. Você não é advogada? Teve uma outra que me disse assim, Juliana, é um absurdo. Eu falei, é um absurdo? Como assim? Estava atravessando. Agora você poderia estar sem pernas, agora você poderia estar indo para uma mesa. Gente, eu sei que poderia ter acontecido tudo. Mas não aconteceu nada. Porque o Senhor me livrou. Eu não vou ajuizar ação, eu não vou fazer justiça. Sabe por quê? Porque se toda injustiça que a gente sofra, a gente for querer justiça, eu não preciso de Deus. Deus é desnecessário. Não é? Se eu sou meu próprio Deus, se eu pego todas as injustiças que eu sofro, todas, e eu mesmo faço justiça, porque não pode. Ele falou, a maioria das coisas que ele disse ao meu respeito, eu nunca tinha escutado. Tô falando sério. Nunca. Nunca ouvi. Foram coisas novas pra mim. Eu sei que aqueles palavrões existem.
Eu já vi eles sendo referenciados para outras pessoas. Para mim, não. Eu já vi aquelas coisas sendo destinadas a outras pessoas. Mas, gente, cada um dá o que tem. Se eu me levanto cedo, se eu estou me prestando ao papel de estar aqui com vocês, se eu me digno a dizer que eu sou de Cristo, que eu sou da presença de Deus, que eu sou uma mulher cristã, eu vou pegar todas as minhas ofensas e vou fazer a minha justiça? Então eu posso abandonar a Bíblia. Para mim, um dos grandes problemas dos cristãos de hoje em dia é que eles querem pegar todas as ofensas e fazer a sua própria justiça. Eles se esquecem da palavra de Deus. Eles se esquecem do que Deus deixou aqui pra gente. Que louvor há, que virtude existe. Outras pessoas poderiam ter descido do carro, algum homem, tinha muito homem lá. Poderia ter vindo, falado, meu Senhor, ela não fez nada, ela inclusive está orando pelo Senhor. As pessoas ficaram olhando. Ok? Uma filmagem, que tem que ter filmagem, né? Mostra que eu quase fui atropelada 4 vezes, 3 vezes porque o homem queria me atropelar. Só porque ele queria posicionar o carro dele. Ele ia demorar para abastecer, o posto estava lotado. Ah, Poliana, você é muito besta. Ah, não, Poliana. Ah, não, Poliana. Que bom. Eu quero ser reconhecida assim mesmo, boba. Se isso é ser bobo para você, eu não tenho problema com ser boba. Eu quero saber o que vai acontecer comigo no dia de Hebreus 9, 27. Eu não quero fazer justiça para mim diante... Eu vou ler uma passagem aqui. Diante dos teus olhos. Eu quero ser justa e fazer justiça diante dos olhos de Deus. Eu quero ler um pedacinho de Romanos 12 para vocês. Vamos lá. Eu vou ler a partir do 2, tá? Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da vontade de Deus para comigo me chamaram de ser apóstolo, digo a vocês que não achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julga a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como um só corpo, temos muitas partes, todas elas têm funções diferentes, assim como nós também, embora sejamos muitos. Eu vou só adiantar aqui a leitura. O 9. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos de Cristo. Esforcem-se para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem em entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor Deus com o coração cheio de fervor. Que a presença que vocês têm os mantenham alegres, aguentem firme com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros na sua casa. Peça que abençoe os que perseguem vocês. Peçam que abençoem os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não os amaldiçoe. Alegres com os que se alegram e choram com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem um serviço humilde. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem o mal com o mal,
Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus dê o que é castigo, pois as escrituras dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas com ele, diz o Senhor. Mas façam como as escrituras dizem: se o seu inimigo tiver fome, dê comida, se tiver sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Eu acho que tá faltando muito isso, sabe? Eu só fui ofendida ali naquele posto. A única coisa que eu fiz por ele foi tentar não ser atropelada, não morrer, não perder a perna. E por fim orei. E eu sei que pode parecer loucura para você ou loucura para outras pessoas que ouvirem isso. Pode ser que até você me entenda, mas que outras pessoas não me entendam. Mas se a gente parasse um pouquinho de querer a nossa própria justiça e quisesse um pouquinho a justiça de Deus, as coisas não estariam do jeito que estão. Eu cheguei em casa e eu me senti muito orgulhosa, porque aquele comportamento não é um comportamento natural para mim. Foi muito natural, mas é o comportamento de uma poliana que está seguindo firme na fé que ela foi ensinada. E eu fiquei muito feliz mesmo. Eu contei para minha mãe quando ela chegou e ela virou para mim e falou assim: filho, eu tô muito orgulhosa de você, porque eu tenho certeza que alguma coisa ali, depois que a raiva daquele homem passar, vai entrar no coração dele. Ele tava muito nervoso e ele ia ter muito tempo para pensar na fila do posto de gasolina, até porque depois dele entrou um outro carro atrás, ele não tinha nem como sair. E a palavra nunca volta vazia. Falei: mamãe, a palavra nunca volta vazia. Então, que o natural comece a ser, para mim, para você, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus sonha, porque se mais pessoas tiverem pensamentos, comportamentos, atitudes e ações cheios da presença de Deus, o mundo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai estar sempre pagando mal com bem, a gente vai estar sempre surpreendendo as pessoas. Se quem é de Deus agir como Deus quer que ele haja, a gente já melhora muita coisa do mundo. Você não precisa pegar toda a injustiça que você sofre e você fazer sua justiça, você se vingar. Você pode simplesmente fazer aquilo que você foi ensinado. Fazer aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é clara. Deus colocará brasas vivas na sua cabeça. Você será intocável. Eu sei que eu corri muitos riscos. Mas e se? Mas a realidade foi uma só. A vida aconteceu de uma única forma. E a vida aconteceu que ele estava muito irado. E ele ficou por minutos me xingando. Ele gritava muito na frente de todo mundo. E eu não podia seguir sem que eu o parasse. Aí você falava: deixa pra lá, sei lá. Ele estava muito endemoniado. E um homem com aquele tanto de ira, ele precisava ser parado de alguma forma. Ou através de uma briga, que poderia ter sido muito pior. Porque às vezes, se ele descesse do carro e ele viesse pra cima de mim, talvez se outras pessoas viessem, podia bater nele. E ele bater em outras pessoas. E aí ia dar uma confusão, ia pra delegacia, ia ter um processo, ia ter um crime, né? E ou eu podia seguir, coisa que eu não achava certa, não falar nada, não fazer nada, porque ele precisava ser contido de alguma forma, ou eu poderia fazer aquilo que a gente tem falado aqui todos os dias de manhã, ser um pouquinho mais de Deus e deixar com que ele pense. Ele pode estar fazendo chacota da minha cara, eu não me importo. Eu não me importo que as pessoas façam chacota. Ele fez chacota da minha cara ontem o tempo inteiro. Eu saí com ele fazendo chacota do meu cara, eu saí com ele me chamando de coisas que eu não sou. Mas não me importa, porque maldição sem causa não tem efeito, eu não sou aquilo. E o que me importa não é nem o comportamento dele, porque ele realmente estava muito endemoniado, ele mudou de rosto e eu não sei o que ele passou, né? Por uma pessoa estar tendo aquele comportamento, aquela atitude, aquela reação, uma hora, um dia, um momento,
o mundo espiritual foi movimentado ontem. Se eu acredito no mundo espiritual, se eu tô aqui de manhã com vocês, se eu estou entregue, se eu vou à igreja, eu tenho que acreditar no mundo espiritual. E ontem o mundo espiritual foi alterado, porque eu orei com ele, eu orei muito. E eu orei com toda a força que tinha dentro de mim. Orei alto, eu orei no meio do estacionamento, da fila. E alguma coisa entrou ali. Isso eu tenho certeza. E um dia vai fazer parte do testemunho dele, que ele virou um homem de Deus, porque uma menina no estacionamento poderia xingar ele, poderia fazer um monte de coisa, poderia processar ele, poderia pegar aquelas filmagens e ela simplesmente parou tudo. Ela foi quase atropelada 4 vezes, 3 por ele e 1 pelo outro carro. E ela orou. Foi só isso que eu fiz. Que esse tipo de comportamento seja mais natural para mim, seja muito mais natural para você também. Que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja a nossa boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero que o nosso comportamento, a nossa ação, seja aquela que Deus espera de nós e não os homens. Eu sei que talvez eu tenha te decepcionado, eu tenho decepcionado as pessoas que conversaram comigo ontem, algumas delas. E eu vá decepcionar outras pessoas, porque eu não fiz justiça. Eu não xinguei ele, eu não briguei com ele, eu não bati boca com ele. Eu coloquei ele no devido lugar dele, que era nas mãos de Deus. E é isso. Hoje o vídeo ficou um pouquinho longo, então não vai dar nem pra gente conversar mais, senão vai ficar muito grande. Mas eu queria orar. Feche seus olhos e vem comigo. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela minha vida, pela vida do meu irmão que está aqui me ouvindo, pelos que vão vir mais tarde, nos próximos dias. E eu quero que esse testemunho que eu contei hoje seja natural para todos aqueles que te servem, que te buscam, que as pessoas possam ver a diferença do teu espírito. Eu vi que ontem, por alguns minutos, um posto de gasolina parou para ouvir alguém orar, por alguém que estava terrivelmente endemoniado. E eu quero que muitos outros lugares parem para ouvir homens e mulheres de Deus orarem por pessoas que estão terrivelmente endemoniadas. Eu declaro que onde há o mal, vai vir o bem com abundância de paz. Eu declaro que o inimigo, que os demônios vão ficar envergonhados diante do comportamento dos filhos de Deus. Eu declaro que em nome de Jesus as pessoas possam se comportar, agir, pensar como Cristo agiria. O que Cristo faria? E é assim que nós vamos agir. Nos ensine, nos molde, nos faça ser de fato servos e servas teus e tuas. Que a tua presença seja viva em nós. Que a gente não viva um evangelho só de palavras, mas de comportamentos e atitudes. Que a gente possa ser reconhecidamente em ti e diante dos homens e mulheres cheias de Deus. Aqueles que são referências do reino aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a presença de Deus seja viva em você, seja viva em mim. Que esse comportamento que eu tive ontem, que não é um comportamento natural, porque meu comportamento natural seria bater boca, pegar o número da placa dele, pegar um monte de testemunhas, juizar uma ação. Ele falou coisas muito feias a meu respeito, mas aquilo não entrou no meu coração. Porque no meu coração tem virtudes. Aquilo não estragou meu dia, aquilo não me deixou nervosa depois do acontecimento. Aquilo me trouxe alegria, certeza de que eu fiz o que tem que ser feito. Porque eu fiz o que Deus esperava de mim. Um beijo. Fique com Deus. E até amanhã, 5h45, que a gente vai estar aqui para poder continuar o Salmo 112.